Conexão com o Café, o podcast das matas de Minas e montanhas do Espírito Santo. Desafios climáticos e a produção agropecuária. É o porquê deste tema. Hoje estaremos aqui discutindo esse assunto. Está aqui Evaldo, Pedro, Valdean. Nós aqui estamos discutindo o assunto que está em alta no momento. São desafios que estamos enfrentando na agropecuária e que está, de uma certa forma, tirando noite de sono de todos os nossos cooperados, da comunidade. É um assunto que é muito importante. Na última safra, choveu bem, mas quando a gente fala de clima, não é só chuva. É falta de chuva, é excesso de chuva, temperatura alta, temperatura baixa. Em qual época do ciclo fenológico que isso aí acontece, né? Na última safra, tivemos altas temperaturas em outubro e novembro, que prejudicou a produção da última safra. Então, nós vimos isso, afetou diretamente a peneira de café, as plantas ficaram debilitadas, né? De uma certa forma, tendo uma maturação muito desuniforme, que deram cafés, né? De qualidade inferior, foi histórico. E isso aí são questões que a gente vai ter que enfrentar. Os desafios climáticos, eles estão recorrentes. Eles estão, os seus ciclos cada vez mais curtos. Então, a gente tem visto aí problemas já de longa data em relação a clima. Então, hoje aqui a gente vai debater um pouquinho deste assunto, né, para os nossos cooperados, e o que nós temos que fazer, a Cocafé, os nossos cooperados, mais adiante. Então, Pedro, diante deste cenário, dessa situação, você, com a experiência que você tem como agrônomo, como produtor aqui nas matas de Minas, montanhas do Espírito Santo, né? Como que você está vendo, enxergando essas questões climáticas? Estou vendo isso com muita mudança, muito rápido. Eu cheguei aqui em 1975. Eu tenho 49 anos de vivência na produção de café aqui na região de Lajinha. De 75 até 1990, as chuvas eram mais regulares. Era mais ou menos 1.500 milímetros em média na região. Todo ano, 1.500, e bem distribuído. Sim. Começando em outubro, distribuído durante todo o período, em que o produtor conseguia fazer as adubações nas datas certas, finado, Natal e Carnaval, e conseguia ter aquele ciclo fenológico da planta bem definido. Nós tínhamos uma produtividade com menor tecnologia do que hoje com mais tecnologia. Cada dia está mais difícil. E as chuvas aqui na região é muito uniforme. O que está acontecendo no momento, que as mudanças climáticas estão aí. O que está acontecendo? Chovendo talvez até a mesma quantidade, mas concentrado em períodos curtos, entendeu? Então isso o produtor tem a tentar para reter mais essa umidade, fazer algumas intervenções na lavoura para diminuir esses estresse, para conseguir ter produtividade, né? E aí isso vai cada dia ser mais recorrente. A chuva, ela vem no sul, vem do Caparaó, essa região nossa é muito boa de chuva, mas quando ela vai chegando para o Mutum, para o Aimorés, ela vai diminuindo. Então nós estamos bem aqui próximo da onde de acontecer recorrências de chuva mais concentrada, temperaturas mais elevadas, e a planta está sentindo muito com essas mudanças, que ela não foi feita para ter essa adaptação tão grande. Então isso, o Café está aí para fazer uma série de podcasts para que o produtor possa ter conhecimento daquilo que ele vai usar durante um ano com menor prejuízo. Inclusive, no momento, teve uma precipitação em agosto, né, onde deu uma florada em nossa região, e de lá para cá nós tivemos já 20, 30 dias sem chuva, com temperatura baixa e temperatura muito alta, né? Nós tivemos uma amplitude térmica considerável, né, Pedro? E a gente, desses seus 30, 40 anos que você está na atividade de café, isso é único, né? É um fato diferente, é único, isso nunca aconteceu, mas está acontecendo. Então nós temos que lidar com isso, Aldir. Nós temos de mitigar isso aí, entendeu? Então cabe ao nosso departamento técnico estar atuante e informando isso para os nossos produtores. Evaldo, acho que é muito importante também, você é um
um cooperado nosso aqui que é atuante desde sempre, né? E hoje você contribuindo aqui no nosso podcast, também pela sua experiência. Você tem a sua estação meteorológica, você já tem uma experiência nesse sentido, né? E o que que você está vendo? Como é que você tá vendo essas mudanças nesses período que nós estamos falando? O que a gente observa é que as variações de chuva, elas não são tão intensas, são tão grandes. O que mais está oscilando é a temperatura. Nós temos dias aí com 28, 30 graus e noites com abaixo de 12 graus. Noite dá até 7 graus de temperatura. Uma amplitude térmica de 20 a 25 graus. Isso a planta consome energia para se manter resfriada e consome energia para se manter aquecida durante a noite. Então, essa amplitude é o grande desgaste da planta na queima de açúcar para se proteger. Eu faço parte de um grupo aí de 530 produtores que tem um grupo de acompanhamento de pluviométrico. Todos eles têm pluviômetro em casa. Além disso, eu faço parte de um outro grupo que tem uma estação meteorológica. E essa estação tem centenas dela no Brasil inteiro. Então, eu posso acompanhar quanto que está a temperatura, a umidade relativa do ar, hoje, em qualquer parte do Brasil. Patrocínio, de patrocínio, você vai no sul, você vai a Uberlândia, você desce São Paulo, todos os lugares têm estações meteorológicas. E eles me acompanham e eu acompanho eles também na mesma estação. Daqui um pouquinho eu até fazer essa pergunta em relação às outras regiões, mas o que que você está vendo neste ano de 2024 em relação ao 2023? A gente, lógico, toda a sociedade está vendo aí a falta de chuva, mas lá em termos de dados, lá na sua estação meteorológica. Bom, esse ano nós tivemos, até janeiro, nós tivemos boas chuvas, que veio desde o ano passado. E essas chuvas teve várias floradas e os grãos estavam na lavoura. Só que de janeiro em diante as chuvas diminuíram expressivamente. Em fevereiro nós tivemos menos de 100 milímetros. E a planta precisa, nesse período de granação, de pelo menos 150 milímetros de água. E nós fomos abaixo disso. Após esse período, elas reduziram mais ainda. O que causou a quebra de safra foi o murchamento dessa semente da planta. Faltou água no processo final. Até então eles estavam lá. A lavoura produziu, o café estava na árvore. A partir daí, a falta de umidade baixou nesse período de inverno. No período de inverno, todo ano nós temos estiagem. Isso é normal acontecer na nossa região, de maio até setembro. É normal que aconteça o período de estiagem. Só que, esse ano, além desse fator de estiagem, nós tivemos o fator temperatura, a oscilação entre alta, mínimas e máxima. No ano passado, você estava falando que na sua estação meteorológica choveu 1.800 milímetros. Correto. E neste ano agora ela não chegou a 1.000 ainda. Nós estamos com 800 milímetros. Aliás, eu meço ano agrícola, não meço janeiro. Sim. Eu meço de julho a julho, que é o ano agrícola onde Correto. trabalha. Nas outras regiões, nós temos visto que no mundo inteiro está havendo alteração climática. Você pega nos países centrais aí, como Costa Rica, e Venezuela, Colômbia, que são grandes produtores, e Vietnã também, no outro extremo, todos esses países estão tendo problemas de hídrico, de chuva muito forte. Quando vem para o Brasil, nós pegamos aquela região ali do Triângulo Mineiro, onde é que tem uma alta produção de café, Patrocínio, Araxá, Uberlândia, aquela região é uma grande produtora de café. Sim. A umidade relativa do ar, Valdir, está abaixo de 20%. E isso tem causado um estresse hídrico muito importante naquela região. Também na Mogiana Paulista e no Paraná, toda essa região está tendo um estresse hídrico muito grande. O que é que nos diferencia dessas regiões? Nós estamos aqui a 150 quilômetros do mar, na Cordilheira do Caparaó. Então, nós estamos no alto de uma cordilheira onde recebe e retém essa umidade. Próximo do mar,
A gente tem uma influência aqui do litoral, né? Exatamente. Então, Inclusive, e essa barreira tem que cercar essa umidade e ela não tem ultrapassado por cento. nessa região central, sul de Minas, Cerrado, a gente tem ver coisa que nós temos visto muitas queimadas, né? Que passam de beira de estrada e tudo e vão para as lavouras, né? Isso aí você não tem que culpar nem grego nem troiano, porque isso aí é uma questão climática. A umidade relativa do ar está muito, muito baixa. Uma faísca que sai de um cano de descarga do automóvel provoca um incêndio. Importante essa visão de produtor também, principalmente com a estação meteorológica. Informação em cima de dados é muito importante para o nosso departamento técnico, para os nossos cooperados. Diante disso, Valder, você como gerente técnico tem orientado para os nossos consultores para poder mitigar estas questões climáticas, né? Sabendo que a gente tem diversas tecnologias e manejo que a gente pode ser adotado, principalmente na cafeicultura, que é a atividade principal da nossa região. Bem, a gente, diante que temos discutido aqui, né, que temos visto no momento que a gente vive na cafeicultura, como na agricultura como um modo geral, ele falou assim, teve um momento lá de 75 aos anos 90 que o ciclo fenológico da cultura era muito bem definido, o momento de fazer as adubações, o ciclo fenológico era muito bem definido. Hoje a gente vivemos esses intempéries climáticos. Então, a gente orienta, né, dentro aí do corpo técnico aí, é sempre buscar fazer os manejos, né, no momento certo. Sempre ser muito assertivo, né? Momento de pulverizar, de adubar, momento do plantio, o que vou usar, espaçamento. Não perder tempo, né, Não Valder? perder tempo. E sempre pensando no futuro dessa lavoura, desde o plantio, pensando no espaçamento, colhendo essa lavoura, pensando no manejo de poda, de renovação das lavouras, tá? Para ser mais eficiente possível no manejo que será feito. Conilon está sendo um exemplo para nós nesse sentido, né? Exatamente. O Conilon tem sido um exemplo, né? Principalmente na parte de espaçamento, variedade, manejo de Os poda, clones, né? os clones. E pensando no Conilon, que 99% das áreas de Conilon são irrigadas, fértil irrigada. Nós estamos na região que o arábica, ele não é um arábica irrigado. Sim. Por isso que nós temos que pensar, né, nas alternativas para mitigar esse estresse climático dessas lavouras. Estamos numa região de montanhas, que muitas vezes a própria face que estão essas lavouras favorece, né? Esse estresse um pouco. Mas temos tecnologias hoje, né? Para estar atuando, para estar ajudando no dia a dia, né? Desde o solo, como condicionadores de solo, a gente vai estar falando mais adiante um pouco, o próprio biochar, que é produzido aqui na nossa região, parceria com o Café. Temos foliares, empresa de foliares, fertilizante, liberação controlada, né, que também vai favorecer se não ter essa perca, né, a grande perca. Empresas com tecnologia em foliares, né, aminoácidos, extratos de alga e assim por diante, onde temos uma condição de mitigar esse estresse da planta, onde que discutimos muito com a equipe técnica o seguinte, né? Se eu tenho essa planta mais nutrida, né? Então eu tenho uma planta que tem uma condição de passar por este período de uma forma menos estressante neste período, estando mais preparada para uma produção, né, da safra seguinte. Onde uma lavoura que ela está estressada, que eu não tenho dado um suporte para ela nesse sentido, feito a mitigação desse estresse climático com essa planta, ela também vai estar apta a outras doenças, pragas e doenças. Sim. Né? Então, não só o fator climático, mas também vai estar ali, também entrando outras pragas e doenças, porque está uma planta sofrida. Né? Hoje também, Valdir, tem muito o uso de tecnologia de aplicação, drone, canhão, né? Que veio para ficar, né? Mas precisa alguns cuidados. E quando a gente fala de alta temperatura, de baixa umidade também, o horário dessas aplicações, essas questões nesse sentido. E gostaria que você falasse também um pouco de plantas de cobertura. Sim. Enquanto a gente fala nas tecnologias que temos hoje em mãos, né?
tanto as tecnologias quanto também os produtos convencionais, nós temos que pensar muito nas tecnologias de aplicação. O como nós estamos utilizando esses produtos. Porque hoje nós temos na região de montanhas tecnologia de aplicação via drone, né? Ainda temos a tecnologia postal, mas também temos os canhões de pulverização. E todos dependem muito aqui de um acompanhamento e também o momento de utilizar. Quando nós estamos discutindo aqui da temperatura, essa amplitude térmica que nós estamos tendo, né, na região. Então, isso é importante. Qual o horário nós vamos aplicar? Para que nós tenhamos o maior aproveitamento do produto pela planta. Produtos biológicos, né? Tem que ter muita atenção. Produtos biológicos, né? O momento, a temperatura para a aplicação desses produtos, para que tenha uma eficiência, não tenha perca, mas sim eficiência desse produto na planta. O drone, a questão de horário, questão de vento, questão de altura de voo, questão de velocidade de voo e volume de cauda, né? Dependendo do produto, o volume de cauda, para que tenha uma cobertura, a maior cobertura possível dessa planta. Então, temos que atentar para esses detalhes. Não apenas o produto e a tecnologia, mas também o detalhe de como aplicar, a tecnologia de aplicação dos produtos. Questão das plantas de cobertura também, que é uma outra alternativa que a gente vem buscando e que está crescendo muito no dia a dia, né? Então, essas plantas que vêm na entrelinha do café, né? Onde que vem ali ajudar, trazendo cobertura, trazendo matéria orgânica, descompactação do solo, ciclagem de nutrientes, né? Agregando ali na produtividade das lavouras, né? É um outro fator também que ajuda nessa mitigação climática no momento que passamos. Diversidade de organismos, né? Um controle biológico. Exatamente. Que aí ajuda muito aí a uma diversidade de plantas que a gente trabalha e também que traz essa diversidade de micro-organismos para os solos, né? E para as plantas ali, trazendo esse maior aproveitamento ali dos fertilizantes, maior aproveitamento da parte biológica do solo também. Então, Valdir, diante dessas tecnologias que você está falando, a gente vê a importância de nós continuarmos esse podcast, né, em uma série onde nós vamos convidar aqui os nossos parceiros para falar sobre as suas tecnologias, para falar sobre os seus produtos que possam contribuir para os nossos cooperados mitigar os efeitos climáticos. Foi falado aqui pelo Pedro, pelo Evaldo, com muita experiência, do quanto está mais recorrente. Então a gente convida todos vocês, nossos cooperados, né, os interessados aí, a participar dessas séries, né? E eu não deixaria de convidar vocês também aí a nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. E é importante também se inscrever no nosso canal. Nosso podcast ele vai ter a maior repercussão a partir do momento que você der um like, compartilhar para os seus colegas e que a gente consiga aí, a cada dia, estar mais presente nos nossos cooperados. Muito obrigado e contamos com você no próximo podcast. Conexão com o Café, o podcast das Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo.